Olá! A história do Brasil foi escrita com a força, a cultura e a resistência dos povos africanos. Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo numa jornada que não só moldou uma nação inteira, mas que continua muito viva e pulsante até hoje. Para a gente começar essa conversa, vamos conhecer a Taió. Ela é uma personagem criada pela escritora Kyosan de Oliveira. E para Taió, que é uma menina cheia de orgulho das suas origens, o espelho é muito mais do que um simples reflexo. É quase um portal, sabe? Um portal para um universo de histórias e de antepassados. E é exatamente com essa ideia da Taió que a gente vai seguir aqui. Essa busca por identidade, por entender quem a gente é, nos conecta a um passado muito, muito profundo. O que ela está vendo ali no espelho são gerações e gerações de histórias que vieram muito antes dela. E um ponto super importante: essa história não começa com a escravidão. Antes da travessia forçada, a África era um continente de reinos, de impérios super diversos, com tradições culturais riquíssimas, sistemas sociais complexos e um senso de identidade e de herança muito forte. É esse legado de orgulho que a gente vai ver primeiro. Só que esse legado de orgulho foi interrompido de uma forma muito violenta. Agora, a gente precisa entender o que foi o sistema de trabalho forçado, o tráfico transatlântico e a economia que ele alimentou, transformando milhões de vidas em mercadoria. E esse é um fato que a gente precisa ter em mente. Por mais de 300 anos, o Brasil foi o lugar que mais recebeu pessoas escravizadas em todo o continente americano. Milhões de homens, mulheres e crianças foram sequestrados de vários reinos e comunidades da África e trazidos para cá à força. A economia do Brasil colonial foi, literalmente, construída sobre os ombros dessas pessoas. Seja nos imensos campos de cana-de-açúcar, na mineração exaustiva de ouro e pedras preciosas, ou no trabalho pesado nas cidades, construindo tudo. Era o trabalho forçado a engrenagem que movia o país. Olha só essa frase, escrita lá em 1711. Ela é muito, muito reveladora. Ela mostra bem a visão desumanizadora da época, que tratava pessoas como se fossem ferramentas, sabe? Como se fossem extensões do corpo do senhor de engenho. O ponto central é essa objetificação. Mas e aqui está um ponto central. Mesmo debaixo de um sistema tão brutal, a cultura africana não foi apagada. De jeito nenhum. Pelo contrário, africanos e seus descendentes encontraram formas de criar comunidades, de conquistar pequenos espaços econômicos e, claro, de preservar suas tradições. Um exemplo incrível disso são as negras de tabuleiro. Imagina só, usando suas habilidades na cozinha, uma herança direta da África, essas mulheres, muitas delas ainda escravizadas, vendiam comida nas ruas. Isso era mais do que um trabalho, era um jeito de ter alguma autonomia financeira e de afirmar sua identidade cultural em público. E essa conexão do passado com o presente é super visível e saborosa. De um lado, a gente vê uma gravura do século XIX, do outro, pratos como o acarajé e o vatapá, que são super populares no Brasil inteiro. É o legado vivo daquelas mulheres que transformaram a culinária em um ato de resistência. A resistência à escravidão foi uma constante. E ela acontecia de muitas formas, viu? Desde pequenos atos de desafio no dia a dia até grandes rebeliões organizadas e armadas. E essa pergunta nos leva direto para a forma mais poderosa de resistência organizada, a criação dos quilombos. Pensa bem, como era possível construir liberdade dentro de um sistema feito justamente para negar essa liberdade? Porque um quilombo, gente, era muito mais do que um esconderijo. Era um santuário. Era um lugar onde se recriavam os laços de comunidade, as estruturas sociais africanas e, acima de tudo, onde se vivia em liberdade de fato. E a escala desse movimento foi gigantesca. Os quilombos não foram eventos isolados, não. Eles se espalharam pelo Brasil inteiro. Cada pontinho nesse mapa era uma ameaça ao sistema escravista e, ao mesmo tempo, um farol de esperança para milhares de pessoas. O maior de todos, claro, foi Palmares. Pensa na dimensão disso. Uma comunidade com mais de 20 mil pessoas, que resistiu por quase 100 anos. Palmares não era um vilarejo, era uma verdadeira nação autossustentável, com organização social, agricultura e sistema de defesa próprios, um símbolo máximo de resistência. E essa luta por liberdade e autodeterminação não terminou com a abolição da escravidão em 1888. De jeito nenhum. O legado dos quilombos continua vivo e a luta se manifesta de novas formas no Brasil de hoje. Essa ponte com o presente é super direta. Os descendentes dos quilombos históricos formam as comunidades quilombolas de hoje em dia.
E eles continuam a viver e a lutar por seus territórios ancestrais, mantendo essa chama da resistência bem acesa. Hoje, a gente está falando de um número enorme. São cerca de 4.000 comunidades quilombolas no Brasil. A Constituição de 1988 até reconheceu o direito dessas comunidades às suas terras, mas a luta para garantir esse direito na prática é constante, é diária. A luta hoje tem novos rostos, novas frentes. São jovens, estudantes quilombolas e indígenas indo a Brasília para lutar por educação, por direitos, pelo futuro de suas comunidades. A resistência continua, com novas pautas e novos desafios. E o ponto crucial é este. Essas comunidades são guardiões de um patrimônio gigantesco. Elas preservam saberes ancestrais, desde o uso de plantas medicinais até técnicas de agricultura sustentável, além de uma riqueza cultural vibrante em suas músicas, suas festas e suas histórias. E a gente termina com essa reflexão. A jornada de resiliência do povo africano no Brasil não é uma peça de museu, né? É uma força viva que molda a nossa cultura, a nossa sociedade e as lutas do presente. A questão que fica é, onde mais a gente consegue ver esse legado vivo ao nosso redor?